O Altíssimo santificou o seu tabernáculo. Salmo 45, 5. Irmãos caríssimos, o tabernáculo do Senhor, isto é, a Santa Igreja, possui suas pedras, seu cimento, seus fundamentos, suas paredes, seu teto, seu comprimento, largura e altura, seu santuário, seu coro, sua nave, seu átrio, seu altar, sua torre, seus sinos que soam, suas janelas de vidro, sua pintura interior e exterior, suas 12 velas, seu pontífice que a dedica. Todas estas coisas que mencionamos são plenas de sacramentos e são para nós documentos de realidades espirituais. Cada uma de suas pedras são cada um daqueles que creem em Cristo, quadradas e firmes, quadradas pela estabilidade da fé, firmes pela virtude da paciência. O cimento é a caridade, que acomoda entre si cada um dos indivíduos, os une e vivifica, e para que não destoem entre si por alguma discórdia, nivela-os em um mesmo plano. Os fundamentos são os profetas e os apóstolos, conforme está escrito em Efésios 2:20, edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, sendo mesmo Jesus Cristo a principal pedra angular. As paredes são os contemplativos, edificados sobre o fundamento de Cristo, que se afastam do que é terreno e aderem ao que é celeste. O teto neste edifício espiritual não se destaca por estar no alto, mas por pender para baixo, por diferir no material de que é feito o restante do edifício, e por possuir uma disposição distante e dessemelhante do mesmo. São os ativos, próximos das ações terrenas, menos preocupados com as coisas celestes por causa de suas imperfeições, que administram as coisas terrenas conforme as necessidades do próximo. O comprimento da Santa Igreja é considerado segundo a longa duração do tempo, a largura segundo a multidão do povo, a altura segundo a diferença dos méritos. De fato, a Igreja se estende em comprimento segundo 3 tempos: o tempo da lei natural, o tempo da lei escrita e o tempo da graça, que abarca desde o primeiro até o último justo. Estende-se também em largura, na medida em que se dilata pela numerosidade de muitos povos. Ergue-se em altura, na medida em que se eleva pela diferença entre os menores e os maiores. Podemos também dizer que o comprimento da Santa Igreja vai do Oriente até o Ocidente, e sua largura do setentrião até o meridião. De seu comprimento foi dito em Mateus 8:11: Virão muitos do Oriente e do Ocidente, que se sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. De sua largura foi dito em Isaías 43:6: Eu direi ao Aquilão, dá-mos cá, e ao meio-dia, não os retenha. Traze os meus filhos de países remotos e minhas filhas das extremidades da terra. E de ambos foi dito, em Isaías 61:4: Levanta-te e recebe a luz, Jerusalém. Levanta em roda os olhos e vê. Teus filhos virão de longe, e tuas filhas surgirão de todos os lados. A altura também pode ser considerada segundo os graus de dignidade.
A igreja de fato se ergue para o alto na medida em que sobre os leigos está colocada a ordem sacerdotal, e sobre a sacerdotal a episcopal, e sobre esta a arquiepiscopal, e sobre todas, finalmente, está colocado o Papa, bispo dos romanos. O sacrário significa a ordem das virgens, o coro, a ordem dos continentes, a nave, a ordem dos casados. O santuário de fato é mais estreito do que o coro, e o coro é mais estreito do que a nave, assim como menor é o número das virgens do que o dos continentes, e o dos continentes menor do que o dos casados. O lugar do santuário também é mais sagrado do que o coro, e o do coro mais do que o da nave, assim como o coro das virgens possui maior dignidade do que a ordem dos continentes, e a ordem dos continentes possui maior dignidade do que a dos casados. O átrio são os falsos cristãos, que foram santificados pelo fato de terem sido batizados, mas são plenos da podridão dos cadáveres por estarem plenos da corrupção dos vícios. Deste átrio foi escrito em Apocalipse 11:2, mas o átrio, que está fora do templo, deixa-o de parte e não o meças, porque ele foi dado aos gentios. Pois os falsos cristãos serão condenados juntamente com os gentios, e serão entregues aos demônios para serem punidos. O altar é Cristo, sobre o qual oferecemos não apenas o sacrifício das boas obras, mas também das orações, quando dizemos, na celebração da missa, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. A torre da igreja é o nome do Senhor, sobre o qual está escrito em Provérbios 18:10. O nome do Senhor é uma torre fortíssima. A ele se acolhe o justo e encontra um refúgio elevado. Os sinos são os pregadores que anunciam a palavra de Deus. As janelas de vidro são os homens espirituais, pelos quais resplandece sobre nós o conhecimento divino. A pintura interior significa a pureza do coração, a exterior, a pureza do corpo. As 12 velas são os 12 apóstolos, que pregaram pelas 4 partes do mundo o estandarte da cruz e a fé na paixão de Cristo. A estes segue-se o pontífice, que significa o próprio Cristo, que circundou a sua igreja, primeiro no tempo da lei natural, ensinando-a através dos patriarcas, depois no tempo da lei escrita, ensinando-a pelos profetas, e finalmente no tempo da graça, por si próprio, circundando-a e nela entrando, externamente ensinando-a pela doutrina, internamente santificando-a pela graça. No primeiro circuito ele disse, em Gênesis 9:4, não comereis carne com sangue. No segundo disse em Êxodo 20:13, não matarás. No terceiro disse em Mateus 5:21-22, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão será réu de julgamento. Muitos julgam estarem contidos no interior deste edifício pela santidade, estando na realidade longe e afastados dele pela maldade. Fora dele estão os impuros, os fornicadores, os concubinários, os adúlteros, os incestuosos, os ébrios, os usurários, os avarentos, os ladrões, os desonestos, os possuídos pelo ódio, os homicidas, os mentirosos, os perjuros e todos aqueles que, conforme Mateus 5:22,
chamam ao seu irmão de louco, e que olham para uma mulher cobiçando-a. Mateus 5:28. Estes não são nem pedras, pois não participam da caridade. Procuremos, pois, irmãos, viver uma tal vida que possamos ser pedras de Deus. Que a isto se digne de nos ajudar aquele que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém.